Olá, bom dia, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Estamos aqui para estudarmos juntos mais um verso do Srimad Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, o Purana Imaculado dos Vedas, a encarnação literária de Krishna. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e que possamos fazer um bom estudo hoje, não é? Então, hoje a gente vai estudar o verso 32 do capítulo 16 do canto 3 da Bhagavad Gita. Esse capítulo é intitulado Os Dois Porteiros de Vaikunta, Jaya e Vijaya são amaldiçoados pelos sábios. Vamos lá então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos ler o verso. Doastau Adishya Bhagavam Vimana Shreni Bhushanam Sarvatishya Shayaya Lakshmyam Justam Swam Dishnyam Avishat. Tradução palavra por palavra. Doar estou aos porteiros. Adishya, simplesmente orientando-os. Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Vimana Shreni Bhushanam, sempre decorada com aeroplanos de primeira classe. Sarva Atishayaya, extensamente opulenta sob todos os aspectos. Lakshmya, opulências. Justam, adornada com. Swam, sua própria. Dishnyam, morada. Avishat, voltou. Tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Após falar desse modo, à porta de Vaikunta, o Senhor regressou à sua morada, onde há muitos aeroplanos celestiais e riqueza e esplendor que a tudo superam. Significado. Este verso esclarece que todos aqueles incidentes ocorreram na entrada de Vaikunta Loka. Em outras palavras, os sábios não estavam realmente dentro de Vaikunta Loka, mas sim no portão. Caberia esta pergunta: como eles poderiam retornar ao mundo material se entraram em Vaikunta Loka? Mas, na verdade, eles não entraram, daí terem regressado. Há muitos incidentes semelhantes em que grandes yogis e brahmanas, em virtude de sua prática de yoga, têm ido deste mundo material para Vaikunta Loka. Mas eles não se destinavam a permanecer ali. Eles voltavam. Confirma-se aqui também que o Senhor estava rodeado por muitos aeroplanos de Vaikunta. Neste verso, descreve-se que Vaikunta Loka tem esplêndida opulência, superando em muito o esplendor deste mundo material. Todas as outras criaturas, incluindo os semideuses, nascem de Brahma, e Brahma nasce do Senhor Vishnu. Krishna afirma na Bhagavad Gita, no 10º capítulo, que Aham Sarvasya Prabhavaha. O Senhor Vishnu é a origem de todas as manifestações no mundo material. Aquele que conhece o Senhor Vishnu como a origem de tudo, que é versado no processo da criação,
Entendendo que Vishnu, ou Krishna, é o objeto mais adorável de todas as entidades vivas, ocupa-se na adoração a Vishnu como Vaishnava. Os hinos védicos também confirmam isto. Om Tad Vishnu Paramam Padam. A meta da vida é entender Vishnu. O Bhagavatam também confirma isso em outros trechos. Os tolos, não sabendo que Vishnu é o supremo objeto de adoração, criam muitos objetos de adoração neste mundo material. E devido a isto, eles caem. Om Agyanatimirandasya Ganagana Shalakaya Chakshura Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swamiti Namine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bom. Vamos ler novamente o verso. Mary Krishna. Reverências também, minha querida. Jaya, com Rio de Janeiro, muito obrigada. Reverência a todos. Vamos lá. Vamos reler a tradução desse verso. Após falar desse modo, à porta de Vaikunta, o Senhor regressou à sua morada, onde há muitos aeroplanos celestiais e riqueza e esplendor que a tudo superam. Muito interessante esse verso. Muitas vezes é dito que Vaikunta é um reino eterno. É uma morada celestial de Krishna, de Vishnu, e que é um lugar que está além de qualquer concepção material que nós possamos ter de tempo e de espaço. Todo mundo sempre fala que Vaikunta é um lugar repleto de riquezas e opulências. E é isso que é dito aqui no verso e repetido e explicado por Prabhupada também nos comentários, né? Ou seja, Vaikunta é um lugar que vai além e que transcende as experiências comuns do mundo material. Muito bem. É dito nas escrituras que quem chega a Vaikunta não cai mais. Uma vez que a alma, que a diva, conseguiu chegar a Vaikunta, não vai cair. Chegou na sua morada eterna. Muito bem. Mas aqui, os porteiros de Vaikunta são amaldiçoados pelos Kumaras. E como que eles caíram se eles estavam em Vaikunta? E aqui Prabhupada nos dá a explicação clara. Na verdade, eles estavam na porta de Vaikunta. Eles não estavam em Vaikunta, eles estavam na porta. E é interessante o ponto porque o Senhor Krishna, o Senhor Vishnu, vai até a porta para ver o que estava acontecendo. E lá ele vê que os Kumaras, os sábios, tinham amaldiçoado esses porteiros, Jaya e Vijaya, porque eles não deixaram que eles pudessem entrar, que esses sábios pudessem entrar para prestar as suas reverências a Krishna. Muito bem, então se eles estavam na porta e o Senhor Krishna veio até a porta, esse é um ponto interessante, porque nos mostra que tem um verso mais na frente, no verso 36, que é dito que Krishna estava desejoso de lutar, ele queria lutar. Então, a sua vontade de lutar fez com que essas coisas acontecessem. Para quê? Para que ele pudesse lutar.
Jaya e Vijaya eram seres que estavam num nível de desenvolvimento espiritual bem alto. E Krishna luta sempre com um devoto. Então, as coisas aconteceram porque essa era a vontade de Krishna. Se não fosse a vontade de Krishna, não teria acontecido dessa maneira. Então, realmente, quem entra em Vaikunta atingiu um estado de realização espiritual que chegou à condição transcendental. E que, uma vez atingido essa etapa, realmente a pessoa fica livre de qualquer possibilidade de queda ou de reencarnar. Né? Ele se libertou do samsara, ele se libertou do ciclo de nascimentos e mortes. Ele chegou a um nível de perfeição que vai além a qualquer queda ou retrocesso. Né? Nesse estágio, a alma alcançou, por meio da devoção pura, por meio de Bhakti, a entrega a Deus e a possibilidade de viver em Vaikunta. Isso é real. Contudo, eles não estavam propriamente dentro de Vaikunta quando isso aconteceu. Pelo desejo de Krishna, eu acho que não me lembro qual vai ser o próximo verso que vai falar isso. Pelo desejo do Senhor Krishna de lutar, tudo aconteceu. E porque era desejo de Krishna que isso acontecesse, o Senhor Brahma disse aos semideuses que não podia fazer absolutamente nada pela escuridão que estava vindo e que estava incomodando tanto os semideuses. Né? No capítulo 9 da Bhagavad Gita, no verso 22, deixa eu achar aqui, capítulo 9, no verso 22, Krishna diz: mas aqueles que sempre me adoram com devoção exclusiva, meditando em minha forma transcendental, para eles eu trago o que lhes falta e preservo o que eles têm. E eles vão, com certeza, aqui ó, aqueles que são devotos de outros deuses e que os adoram com fé, na verdade adoram apenas a mim, ó filho de Kunti, mas não me prestam a adoração correta. Esse é um ponto interessante. Por quê? Krishna está dizendo que ele é a origem de tudo. Ele está acima de tudo. E, portanto, se ele está acima de tudo, a nossa adoração, o nosso foco de adoração tem que ser para ele. Tem que ser para ele. Aqueles que se dedicam a ele, que se entregam a ele com devoção, ele cuida deles e os conduz à sua morada eterna, Vaikunta. Mas é necessário que se coloque Krishna como o número 1. Isso significa que a gente não deve prestar reverências aos semideuses, a Indra, a Ganesha, ao Senhor Shiva? Não. Eles são grandes devotos. E como grandes devotos devem ser reverenciados. Mas não como a suprema personalidade de Deus. Porque este local, este lugar, pertence a Krishna. E a ele nós devemos realmente prestar a adoração correta. Portanto, a tradição Vaishnava nos diz que Vaikunta é o estado final da perfeição espiritual, onde a alma não tem mais apegos mundanos, materiais, e vive eternamente em serviço amoroso a Krishna. Ou seja, uma vez que a alma se rendeu completamente a Deus, ela fica permanentemente purificada e não há retorno realmente a este mundo material. Porque ela entendeu que quem deve ser adorado
como número 1 é Krishna. O grande ponto que Prabhupada coloca aqui nos comentários é que quando a gente entende, realiza que Vishnu é o nosso supremo objeto de adoração, então a gente atingiu o estado de perfeição. E nesse momento, aí sim, a alma não cai mais. Mas será que a gente realmente entende isso? Uma coisa é a gente entender intelectualmente este assunto. Esse assunto é interessante e é importante de ser entendido intelectualmente. Mas a gente precisa, além do entendimento intelectual, intelectivo desse assunto, a gente precisa realizar este assunto no nosso coração, no nosso ser. Porque aí sim a gente vai agir em conformidade com o ensinamento que a gente está tendo neste verso. Quando que a gente, por nossas ações, não estamos agindo de acordo com a vontade de Krishna? De diversas maneiras. Quando a gente age egoisticamente. Quando a gente fica se lamentando. A lamentação é uma forma da gente não aceitar a vontade de Krishna acima de qualquer outra. Ou seja, é a gente não colocar Krishna em primeiro lugar. E qual de nós não se lamenta? Qual de nós não se lamenta? É um trabalho que precisa ser feito por nós. Porque ou a gente lamenta porque tá calor, ou a gente lamenta porque tá frio, ou a gente lamenta porque tem uma coisa e tem que cuidar dessa coisa porque tem esta coisa, ou a gente lamenta porque não tem esta coisa e queria ter esta coisa, e por aí vai. Ou a gente lamenta porque, esta planta não deu as flores do jeito que eu queria. Mas esta planta não deu os frutos que eu queria e na quantidade que eu queria. Nós entendemos intelectivamente que a gente não deve se lamentar por nada, porque tudo que Krishna faz é bom. Nós não temos condições espirituais para enxergar muitas vezes que por trás de uma situação difícil que a gente está vivendo, essa situação é o que deveria acontecer. Muitas vezes a gente acha que alguma coisa está acontecendo com nós e que isso é uma injustiça. Na realidade não existe injustiça. Nunca. Mas nem sempre a gente entende isso realmente. Nem sempre a gente realiza isso. A gente, não existe injustiça. A vontade de Krishna sempre prevalece. Não. Mas as nossas ações, quando agimos desta forma, está dizendo que a gente não aceita essa vontade de Krishna inteiramente. Então, falta bastante para nós, para a gente chegar no ponto de entender que o Senhor Supremo, o preservador do universo, deve ser, entender não, que nós realizemos, né? Que ele deve ser o foco da nossa adoração e o foco do nosso serviço, Bhakti. Falta um pouco ainda para a gente entender que Krishna é a causa última de tudo e, portanto, deve ser o ponto central de qualquer adoração. E que, como diz no final aqui dos comentários de Prabhupada, ele fala: os tolos, não sabendo que Vishnu é o supremo objeto de adoração,
criam muitos objetos de adoração neste mundo material e, devido a isso, eles caem. Nós nos apegamos aos nossos objetos de adoração. E a gente está falando só de semideuses? Não, né? Quantos objetos de adoração a gente tem? A nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, as coisas materiais que a gente acredita ser propriedade nossa. Todas essas coisas são objetos de adoração. Na Bíblia tem uma frase interessante, o seu coração está aonde está o seu tesouro. O seu tesouro está onde está o seu coração. Cadê o seu tesouro? É isso, né, gente? Gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês sobre essas questões. Por favor, coloquem aqui. Deixa eu cumprimentar quem entrou depois, eu não cumprimentei. Haridashana, reverências. Gopal Bijali, referências. Sundarang, minha querida, reverências. Saudades de você, Sundarang. Bhaktinval, reverências. Marcelo colocou uma... Peraí, só um pouquinho, Marcelo, que a minha conexão aqui tá lenta. Como ver a perfeição de Krishna em tudo o que acontece conosco? Pois é, não é? Esse é o ponto. Quando a gente enxerga isso, significa que a gente está colocando a vontade de Krishna acima da nossa vontade. A gente está relativizando os nossos desejos. É interessante, porque às vezes acontece uma coisa com a gente, e a gente olhando do ponto de vista do aqui e agora, a gente acha que aquilo que está acontecendo é uma grande injustiça. Puxa vida, por que isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Às vezes acontecem coisas do nada, né? E você fica, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Que injustiça. Mas a gente está vendo um pedaço, um pedaço da régua infinita da nossa vida. E a gente está tirando conclusões naquele pedaço. Então a gente está pensando assim, eu não fiz nada para que isso acontecesse comigo. E isso está acontecendo. Só que eu estou vendo só aquele pedaço, só aquele trecho. Aquele trecho que diz que naquele momento, naquela situação, para trás imediata ou para frente imediata, eu não fiz nada. Então, como que isso está acontecendo? Aí a gente entende que Krishna, que vê tudo, de todas as encarnações, sabe que lá atrás, em algum momento, eu fiz alguma coisa. E isso gerou um karma. E esse karma precisa ser expurgado. E ele vai ser expurgado. Quando a situação concretiza para que aquele karma seja expurgado, a situação acontece. Aparentemente, a gente está vendo que é uma injustiça. Mas na realidade, aquilo é um livramento. Algo que está acontecendo, expurgando alguma coisa lá atrás. Isso é muito importante. Então, ver a perfeição de Krishna em tudo é a gente olhar para as coisas que estão acontecendo e que aparentemente nos fazem ver como coisas injustas e pensar, Krishna é perfeito. A situação não aconteceu à toa. O que eu tenho que aprender
com isso agora. Porque se isso voltou para mim neste momento, nesta circunstância específica, é porque agora, neste momento, eu tenho condições de aprender com esta situação. Eu tenho condições de enxergar que algo eu fiz e o que eu fiz precisa ser trabalhado para que eu possa chegar na perfeição, para que eu possa chegar a ser alguém capaz de entrar em Vaikunta. Porque em Vaikunta, tudo isso ficou zerado. Eu fui para lá. Eu já transcendi todo o meu karma e todas as situações que aconteceram. Haridashna colocou: esse tema da lamentação é muito interessante. A primeira fala de Sri Krishna na Gita é que ele advertiu Arjuna de que se lamentava com o que não é digno de pesar. A lamentação é a primeira advertência do Senhor. Verdade, Haridashna, é verdade, né? E Krishna diz, né? Não se lamente nem pelos vivos, nem pelos mortos. Todos que estão aqui já estão mortos. Você vai ser apenas um instrumento. Só que a gente, em vez disso, a gente não vê como um instrumento, né? A gente não se enxerga como um instrumento de Krishna. Se a gente enxergasse como um instrumento, a gente conseguiria lidar e conseguiria parar um pouco com essa lamentação que a gente faz, né? Aliás, esse é o exercício que a gente tem que fazer conosco mesmo, né? Um exercício para parar de lamentar. Porque eventualmente, gente, a gente vai se lamentar. Porque a gente ainda não chegou lá. Mas estamos no caminho. E isso já é um alento, isso já é uma felicidade pra gente. A gente está no caminho, vamos chegar em algum momento. Então, um exercício. Vamos tentar não lamentar por nada. Vamos tentar hoje não lamentar por nada? Sabe fazer tipo aquela coisa dos alcoólicos anônimos, né? Por hoje eu não vou beber. Por hoje eu não vou lamentar. Por hoje eu não vou lamentar. Eu acho que isso vai ser um exercício em tanto. Será que a gente vai conseguir? Vamos tentar. Sundarang, gratidão pela aula. Estava com saudade das suas aulas. Ô, minha amiga. E eu sempre com saudade de você, acima das suas aulas, mas das suas aulas também. Então, gente, era isso que eu tinha para colocar. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha conseguido refletir um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto, né? E que a gente possa trabalhar na gente essa lamentação para que a gente possa chegar mais perto de Krishna e aprender verdadeiramente o que é desenvolver amor por ele. Hare Krishna, todas as glórias de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.